profética, podemos chamar de domingos proféticos, mas hoje nós vamos iniciar fazendo uma reflexão no Salmo 73, mas tem tudo a ver com um assunto profético também. O tema dessa mensagem é Até que entrei no santuário de Deus. Salmo 73. Ali está o dilema de Asaf. O autor do Salmo 73, que escreveu esse salmo, o Asaf, ele entrou num profundo dilema. E o dilema de Asaf era um questionamento. Por que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem? E ele ficou matutando esse negócio, sem compreender. Salmo 73. E Asaf ficou questionando isso sem compreender, a princípio. Neste salmo, ele chega no versículo 3 a afirmar que ele sentia inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E no versículo 13, ele exclama que inutilmente conservou puro o coração e lavou as mãos da inocência. Veja, como era angustiante esse pensamento de olhar para os ímpios e ver que eles estão prosperando e cada dia mais acumulando mais riquezas, estão indo bem nas suas vidas, enquanto aquele que é fiel a Deus, que mantém o coração puro, tem que passar por adversidades, precisa, às vezes, enfrentar lutas que o ímpio, muitas das vezes, nem sabe o que é. E era angustiante isso para Asaf. Ele não conseguia entender. E a primeira metade do capítulo do Salmo 73, você pode ver que ele está nesse pensamento. O verso 3 ele diz: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. No verso 13 ele declara, 13, com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos da inocência. Meus irmãos, esse pensamento de Asaf, ele ultrapassa os séculos e chega até muitos cristãos hoje, que ficam nesse mesmo pensamento. E chegam a olhar para os ímpios e falar, por que o ímpio está prosperando? E por que eu, que sou justo, que procuro obedecer a Deus, sou fiel a Deus, enfrento essas lutas que eu estou enfrentando, essas dificuldades que eu estou enfrentando? Por quê? Ele chega a dizer que era castigado todos os dias. Meus irmãos, esse pensamento, se ele for muito nutrido, perceba, ele chegou a ter inveja dos arrogantes. Ou seja, ele chegou a pensar na possibilidade de se tornar também um ímpio. De não precisar obedecer a Deus para poder prosperar também, já que obedecer a Deus estava sendo um impedimento para ele prosperar. E se esse pensamento for nutrido, quando o tentador aparecer ao cristão, dizendo a mesma coisa que disse para Jesus em Mateus 4, verso 9, o que ele diz? Tudo isto te darei se prostrado me adorares. É muito fácil que essa pessoa não resista a essa tentação. Só precisa se prostrar e adorar. Ou só precisa abrir mão dos princípios de Deus. E aí você vai deslanchar na vida, E na primeira metade do Salmo 73, toda ela, ele está alimentando esse pensamento.
Mas quando chega no verso 17, aí o pensamento dele muda. Por quê? Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Irmãos, aí rapidinho ele desconsiderou tudo que tinha pensado. Não, peraí. Eles aqui estão andando no caminho errado. E o final deles será triste. Meus amados, Asaf não quis mais. Ele não quis mais considerar aquilo. Mudou de pensamento. E ele chega a dizer que Deus colocou eles em lugar escorregadio. Ou seja, por que o ímpio ainda consegue prosperar? Por causa da bondade de Deus. Quando chegar no grande dia do juízo, aí todos vão, ninguém pode justificar que Deus foi ruim com ele, por isso que ele lançou mão do mal. Irmãos, e para que nós não nutramos também o mesmo pensamento que Asaf nutria no começo do Salmo, eu convido vocês a fazer a mesma coisa que ele fez. Entrar no santuário de Deus, para compreender os mistérios da vida eterna. E foi isso que Asaf compreendeu ao entrar no santuário. Ali ele percebeu o amor e o perdão de Deus. Lembra o que acontecia no santuário? O animal ali, o sangue do animal era derramado, que estava, de forma simbólica, tipificando o sangue de Cristo que é derramado para dar perdão àquele que se arrepende dos seus pecados e que busca ter uma vida em obediência a Deus. E, ao mesmo tempo, ele compreendeu o quê? O juízo de Deus sobre aqueles que não querem se arrepender dos pecados, que preferem continuar prosperando, levando uma vida de iniquidade. Ele percebeu isso. Tudo isso ele viu dentro do santuário de Deus. E eu quero chamar vocês para a gente dar continuidade ao estudo do que nós chamamos, de juízo investigativo, que acontece dentro do santuário, para que nós possamos aumentar a nossa compreensão acerca desse assunto. Juízo investigativo. O santuário celestial, meus irmãos, é uma realidade bíblica. E Satanás não quer que as pessoas creiam nessa doutrina. Ela é uma doutrina peculiar da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E por isso Satanás quer lançar algo, zombaria sobre essa doutrina. E eu vou mostrar a vocês na Bíblia que Satanás odeia a doutrina do santuário de Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versos 5 e 6. Apocalipse 13, versos 5 e 6. Satanás não quer que você e eu entremos no santuário de Deus através da compreensão desse assunto. 13, versos 5 e 6. Pode ler, Cida. Pode dar uma dor e ao voltar para o 42 e a amor nas terras contra Deus, para o a saber os que habitam. Isso. O tabernáculo aí é o sinônimo do santuário de Deus. A saber, os que habitam no céu, Satanás, ele odeia essa doutrina. A doutrina da compreensão do ministério sacerdotal de Jesus Cristo no santuário celestial. Mas o santuário celestial, ele é uma realidade bíblica e ele está descrito em várias partes da Bíblia, a começar por Êxodo, capítulo 25, verso 8, onde Deus mostra a Moisés o modelo. Ele mostra a Moisés o modelo do santuário terrestre, do santuário celestial, no qual ele ia se inspirar para construir o santuário terrestre. Em Hebreus também é mostrado que Jesus entrou não num santuário feito por mãos humanas, mas no verdadeiro tabernáculo que foi erigido por Deus.
Hebreus capítulo 8, versos 1 a 3, né? E agora nós vamos, em Daniel também é feito alusão a esse santuário. E agora nós vamos ver alguns versículos que falam sobre ele em Apocalipse. Aqui no versículo 19 do capítulo 11, diz assim, olha, capítulo 11, verso 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. O verso é muito claro. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, no céu. Mas o que é importante para nós compreendermos é o que está acontecendo dentro desse santuário, que é o juízo investigativo. E eu quero que vocês compreendam, na Bíblia, sem usar Ellen White, para que nós possamos responder, né, a quem nos indagar, usando a Bíblia, o assunto do juízo investigativo. Eu vou falar de forma bem compassada, né, para que nós possamos compreender claramente. Quando começou o juízo investigativo? 1844. Vamos entender por que começou nessa data. Por que nós acreditamos que começou em 1844? Primeiro, em Apocalipse capítulo 10, verso 6, veja aí, diz assim, ó: e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. João viu um anjo que ergueu as mãos do céu e fez esse juramento. Ele jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Essa palavrinha aqui, ó, demora, eu não sei como está na sua Bíblia aí, mas a maioria delas traduz como demora. A palavra grega aqui é kronos. Kronos. Essa tradução aqui, ela está incorreta. Demora. A palavra aqui é tempo. Não haveria mais tempo. Eu quero que vocês entendam que Apocalipse capítulo 10 remete a Daniel capítulo 12. É um paralelo entre, nós temos que fazer um paralelo entre Apocalipse capítulo 10 e Daniel capítulo 12. Ali, em Daniel capítulo 12, é dado ao povo de Deus vários períodos proféticos de tempo. Vários períodos de tempo profético. Melhor dizendo, vários períodos de tempo profético. E aqui o anjo está dizendo o seguinte, ó: e não haveria mais tempo. Acabou os tempos proféticos. O último tempo profético, ali em Daniel são dados vários tempos proféticos, e o maior período deles é o de 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias ou anos, né? Que findou em 1844. E em 1844, o estudo que os nossos irmãos fizeram, chegaram à conclusão de que o anjo estava dizendo: agora acabou o tempo. Não tem mais tempo profético. Esse é o último. Veja em Daniel capítulo 12, verso 17, que o verso 7 diz assim, ó: e ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda,
e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Viu? O paralelo cumpriu-se os períodos de tempo. Não tem mais tempo. Então aqui, a partir daí, aconteceria o que Daniel falou no capítulo 8, verso 14. Quando encerrar o tempo das 2.300 tardes e manhãs, que é o último período de tempo, o que acontecerá? Daniel 8,14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Iniciaria o ritual de purificação do santuário. Justamente. Os nossos irmãos tiveram a compreensão correta de que, nesse tempo, Jesus inicia no santuário celestial o processo de purificação dele. O que seria melhor dizendo? O juízo investigativo. Exatamente. Esse período terminou então em 1844 e iniciou-se o juízo investigativo. Em Apocalipse, mas como que nós chegamos a essa compreensão? Apocalipse capítulo 11, o verso 1, diz assim, ó: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Epa! Então perceba, por que João deveria medir também, além do santuário, os que adoram no santuário? Essa palavra medir, irmãos, presta atenção aqui, ó. Essa palavra medir, levante-se, vá medir o santuário de Deus, o altar, e os que adoram no santuário. Essa palavrinha medir aqui no contexto do santuário, ela pode significar juízo, um processo de avaliação daqueles que adoram no santuário. E como que eu sei disso? Vamos ler aqui Mateus capítulo 4, capítulo 7, o verso 2, perdão. Mateus capítulo 7, o verso 2. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Então, no contexto do santuário, essa palavra medir tem que ver com medir, avaliar os adoradores de Deus. Jesus é quem começa a fazer esse processo de medir, de avaliar aqueles que adoram a Deus. Por isso que, noutra parte de Apocalipse 11, ele fala assim, Apocalipse 10, 11, ele chega a dizer assim, chegou o tempo de dares o galardão aos teus servos, os profetas, e a todos aqueles que adoraram a Deus no passar do tempo, até esse tempo. Jesus, então, julga a causa deles. E é Jesus quem está fazendo isso. Irmãos, eu procurei não estender muito essa mensagem para depois vocês não conseguirem assimilar o que foi dito aqui. Então, eu já vou caminhando para o fim. Pois é. Agora, irmãos, a palavra também medir, no contexto do santuário, a palavra medir no contexto do santuário, além de significar juízo, avaliação,
também pode significar restauração, preservação, renovação. Pode significar preservação, restauração, renovação. O quê? Aquilo que está acontecendo no santuário celestial começa a ter impacto também aqui na terra, porque as decisões que são tomadas lá por Jesus, elas respaldam aqui na terra também. Porque o santuário de Deus, lembra que tinha sido pisado, o santuário tinha sido pisado, as verdades do santuário tinham sido pisadas, jogadas por terra. E a partir desse tempo de 1844, os nossos irmãos começam a restaurar a verdade. A verdade do santuário de Deus começa a ser restaurada e apresentada perante as pessoas. Vamos ler esse último versículo aqui, olha. Que diz assim, 2 Samuel capítulo 8, versículo 2. Diz assim: também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão e os mediu com uma corda. Os que ficaram dentro de 2 medidas foram mortos, e os que ficaram dentro da 3ª medida foram deixados com vida. Assim os moabitas se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. Que coisa, você já tinha lido esse versículo? 2 Samuel capítulo 8, verso 2. Veja, ao passo que alguns foram mortos, outros foram deixados com vida. Medir também pode representar preservação da vida. O meu e o seu nome está lá sendo medido. Eu e você estamos sendo medidos por Jesus no santuário celestial. E meus irmãos, o resultado daquilo que está sendo avaliado no santuário celestial tem impacto direto na minha e na sua vida. Porque aquilo que está sendo julgado e condenado no santuário celestial, aqui na terra também, em breve, será julgado e condenado. Nada passa aos olhos daquele que tudo vê. Embora nós vejamos muitas injustiças, muitas coisas ruins acontecendo, aos olhos de Deus nada está oculto. E aquilo que tem a aparência também de piedade, mas guarda um mal por detrás, Deus está sondando e dará, retribuirá segundo as suas obras. Retribuirá cada um segundo as suas obras. Mas também aquilo que está sendo preservado e restaurado no céu, também vai ser preservado e restaurado na terra. Se eu e você estivermos sendo preservados e restaurados por Jesus no céu, diariamente, quando nós nos entregamos a Ele, quando nós pedimos perdão por nossas falhas, quando nós nos apegamos ao sacrifício que Ele fez por nós, somos preservados, restaurados e seremos renovados. No contexto do santuário celestial, vida significa vida eterna e morte significa morte eterna. Que eu e você possamos ser renovados por Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. No próximo domingo falaremos mais acerca desses assuntos proféticos. Vamos cantar então o hino 403, Renova-me.